Olá, ilustres! Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui mais Na Pegada da live. Esta noite, uma convidada super especial, doutora Juliana Paz, ou Juliana Paz dos Animais. E a temática, como o próprio nome do perfil no Instagram dela sugere, é direcionada à proteção, aos direitos dos animais. Direitos dos animais e as políticas públicas, existentes, inexistentes, suficientes, insuficientes, enfim. É nessa pegada que a gente vai conversar hoje com a doutora Juliana Paz. A doutora Juliana Paz é advogada, professora da Universidade Federal do Piauí, proponente da Comissão de Proteção dos Animais. Olha só que legal. Meu Ribeiro, seja muitíssimo bem-vindo. Como é que está o áudio aí, Ribeiro? Doutor Adriano, seja muitíssimo bem-vindo. E a doutora Juliana milita na defesa dos animais há bastante tempo. Então, recentemente, bem recentemente mesmo, nós tivemos a aprovação, a sanção presidencial de uma lei nessa perspectiva da proteção aos animais. E nada mais propício do que a gente conversar com alguém que é expert no assunto. Aguardemos a doutora Juliana e a gente vai conversar sobre trajetória, as políticas públicas existentes, algumas questões mais pontuais pertinentes a todo esse arcabouço protetivo acerca dos animais. A doutora Juliana já se encontra no recinto para a nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Elton. Tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Estava aqui conversando com os colegas antes de você chegar. Falando com você. Está me ouvindo bem ou quer que eu coloque o fone? Não, eu estou lhe ouvindo bem. Bom? Sei. Tá, você me ouve bem? Tá tranquilo? É o seu áudio que eu não estou ouvindo bem. Vou colocar o fone. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse papo com o ilustre Elton Costa. Eu estava ansiosa, esperando chegar essa data. Eu vejo que você lhe acompanha, vejo que você tem feito muitas entrevistas, colaborado muito, né, com os colegas e atualizando todo mundo da área do direito, os estudantes. É muito legal o trabalho que você faz. Então, meu boa noite a todos nesse dia tão especial. E hoje também, Elton, é o Dia Mundial do Vegetarianismo, que é uma causa que também está ligada aos animais, né? Que a gente vai falar hoje. Sim. Muito legal. Perfeito. E aí eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente sobre essa temática tão interessante, precisa ser realmente bastante debatida e, coincidentemente, tivemos já falo daqui a pouco, uma sanção presidencial de uma lei nessa perspectiva da proteção dos animais. Doutora Juliana, eu queria começar, antes de começar esse bate-papo, você traçasse em breves linhas como é que foi essa sua trajetória. Por que você se interessou pela questão da defesa dos animais? O que é que levou você a fazer isso? Há quanto tempo você está nessa luta? Eu sei que realmente não é fácil, é um cargo. E aí eu gostaria que você começasse trazendo para a gente um pouco dessa sua trajetória. Sim, então, a minha história de convívio com os animais é bem antiga, digamos que desde o meu nascimento, porque a minha mãe gostava muito, né, de animais. Nós não morávamos em Teresina e chegamos, recordo bem, chegou a ter 18 cães aqui em casa, já onde eu moro hoje, né, desde muitos anos.
E então eu sempre tive esse carinho pelos animais, sempre me preocupei com eles. E quando eu comecei a trabalhar, já muitos anos atrás, digamos que mais de 20 anos atrás, eu já sou professora há 27 anos também, né, advogada desde 2000, nem lembro, 2003 eu me formei, né? Então, assim, é uma longa trajetória e a gente vê que pouca coisa mudou ao longo desse tempo, né? Isso é preocupante, porque a população vai crescendo, tanto de pessoas quanto de animais. A legislação ela não avança na mesma velocidade e nem também as leis que já existem elas vão avançando. As políticas públicas também não têm avançado muito, mas a sociedade está cobrando, né? Já não tolera mais essa violência com os animais, essa falta de respeito à dignidade deles. E veja aí que tivemos essa lei recentemente sancionada, né, pelo presidente, e é um avanço. Não é o que nós gostaríamos, mas já é um grande avanço, né? Embora ela proteja com mais severidade, aumente a pena apenas para casos contra cães e gatos, ela já é um grande avanço. Então, voltando. Travou. Tá me ouvindo? Tô, voltei a lhe ouvir. Deu uma travadinha, mas você voltou. Foi. Então, tô lhe ouvindo. Inclusive estou percebendo aí que ao fundo parece que tem um gatinho Tem, aí miando, né? tem, ela gosta de Não, isso ela gosta de participar das lives, é a pode Gabriela. participar da live. Daqui a pouco ela tá passeando por aqui, caminhando, né? A Gabriela é uma gatinha. Eu lembro demais quando eu a adotei, foi dia 6 de setembro, era véspera do feriado, 7 de setembro de 2018. E eu estava saindo da UFP, né? Eu leciono lá. E uma colega, Juliana, você viu que abandonaram mais um gatinho aqui? Aí, venha ver. E eu fui, nós pegamos o gatinho, ela cabia na minha mão. E ela começou a chupar o meu dedo mindinho. E eu pensei, eu não posso deixar ela aqui. Eu tenho uma madeirinha e fui procurar na minha sala de trabalho. E a madeirinha não estava lá. Estava aqui na minha casa. Então eu trouxe ela para casa e fiquei. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei que uma outra cadelinha minha, a Querubina, tinha tido cachorrinho, né? Estava parida. Olha a minha ideia, botei ela para mamar na cachorrinha. Então, ela sobreviveu. Ela pensa que é irmã dos cachorrinhos, do Tique e do Teco, e que é filha da Querubina. É uma gatinha super dócil, ela vai lá para fora, brinca com os cachorros, volta e dorme comigo. Dorme ela, dorme a Neném, que é outra gatinha, que eu também trouxe lá da UFP, e 8 cães, também adotados. E agora você ouviu o latido da Florzinha, que também foi adotada, que é uma grande coisa que nós... A Florzinha, ela é a única cadela que eu tenho de raça, né? Porque eu sou contra esse comércio que existe, né? Eu acho que todo mundo tem que ter sua forma de trabalho, mas sem exploração dos animais. Você sabe que muitas pessoas vivem só com essa renda, né? E às vezes não dão nem aquela pausa, a cadela fica só procriando, procriando. E isso é muito, muito ruim, né? Nenhuma mulher fica gestante a cada ano, né? A gestação, e ainda mais os animais, né? A gestação é num período mais curto. Então, é um caso bem delicado, né? Essa questão da venda de animais. Você vai ouvir muito agora, com essa sanção da lei, isso vai ser outro ponto a ser muito questionado daqui para frente. Se é maus tratos ou não, determinadas coisas que acontecem em outros lugares, né? Mas hoje teve a primeira prisão por conta de maus tratos lá em Minas Gerais, né? O proponente do projeto de lei, ele é de Minas. Eu já imaginava que lá fosse o primeiro alvo, então todo mundo que, infelizmente, ainda não está atento, lembrando que agora dá prisão em flagrante, né? Você ficou mais severa, vai deixar de ser réu primário, caso, né? Vai ficar mais complicado, porque não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Agora você tem que ir, a pessoa vai presa em flagrante, vai ter que ir para uma audiência de custódia, ela não vai mais fazer uma transação penal com o Ministério Público, pagar 200, 300 reais, como acontecia. Eu já tinha conseguido aqui acordos, infelizmente, eu não acho que 1.500, 2.000 reais seja um valor para pagar uma vida de um animal. Mas comparado ao que era antes, né?
Porque nós temos as leis, mas é preciso que nós, operadores do direito, a gente também lute para mostrar para os promotores, para os juízes, desembargadores, que os animais, eles têm essa dignidade, que eles merecem o respeito, que eles são seres sencientes. Quer dizer, eles sentem, já é comprovado cientificamente, que eles, assim como nós, sentem a saudade, a dor, fome, medo. Animais, assim, que nós... porque a gente, às vezes, se limita. Quando eu digo a gente, é a população, né? Todo mundo. Sim. Não é só o cachorro e o gato, mas o porquinho, ele é tão inteligente quanto uma criança. E são coisas para que a gente possa refletir hoje, no Dia Mundial do Vegetarianismo, né? O que é que a gente leva também para o nosso prato. Porque não há diferença de um porco para um cachorro, no meu ponto de vista, né? Eles todos merecem o mesmo respeito, a mesma atenção, mas é uma escolha de cada um. Vegetariano e vegano não é melhor do que ninguém, é uma questão realmente de reflexão, e quando você reflete, fica difícil voltar atrás, como no meu caso, né? Que defendo os animais. Foi uma decisão que eu tomei há muitos anos, né, de ser vegetariana, posteriormente, há 3 anos, vegana, ou seja, não consumir nem usar nada de origem animal, dentro do possível e do praticável, é assim que a gente fala, né? Aqui em Teresina, eu sou presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, inclusive faço o convite que às 8h30, hoje uma chefe aqui de Teresina, a Thalita, ela vai estar representando Teresina numa live com a SVB Brasil, porque está havendo um festival gastronômico de comidas típicas. Então, nós conversamos e resolvemos apresentar a famosa Maria Isabel do Piauí, só que na versão vegana. Então, ao invés da carne, vai ser usado lentilha. Ao invés do queijo coalho que se coloca, né, que vem do leite, que vem da vaca, vai se usar o tofu. Então, ela vai estar 8h30 no perfil SVB Brasil, ou svb.teresina, aqui no Instagram, apresentando como preparar a Maria Isabel para o Brasil inteiro. Então, a gente tem que prestigiar, né, o nosso estado, nossa cidade, porque vai estar mostrando o nosso prato típico num dia tão especial que é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Teresina está lá marcando presença com a chefe Thalita, que gentilmente aceitou esse convite, né? Porque a gente que é da causa animal tem que amar mesmo. Todo protetor independente, toda ONG, sabe que não é algo fácil, porque não dá retorno financeiro, pelo contrário, dá despesa. Já que nós não temos, né, políticas públicas, que é o ponto da nossa live, né, de hoje. Então, nós temos que ter um planejamento, nós temos que ter, não só em Teresina, mas para todo o Piauí. E esse não é um problema só aqui, é no Brasil todo, né? Dependendo do gestor, há uma reflexão ou não sobre o tema. Por exemplo, aqui no plano de mandato do gestor atual, há incluso a questão da criação de um programa de proteção animal e várias outras coisas, e nada disso foi feito, né? Então, a gente tem que refletir muito e, como sociedade, cobrar. Gabi, quer participar da live? Ela quer que eu abra a porta. Só um minutinho. Aqui, eles que mandam. Sim. Eles transitam livremente. Aí eu fechei um pouquinho a porta para ficar aqui comigo. Então, estava falando de políticas públicas, né? Nós, infelizmente, não temos assim, nada de eficaz ainda, mas teremos, né? Enquanto eu tiver voz, eu vou estar falando e vou estar pedindo. Foi preciso, acho que em 2013, nós, dentro da comissão do meio ambiente, porque na OAB ainda não havia a comissão de proteção e defesa dos animais, que foi criada ano passado, de minha proposição, mas tinha a do meio ambiente. Então, eu ingressei na do meio ambiente e a causa animal está dentro da Lei de Crimes Ambientais, né? No artigo 32. E aí, tudo que vinha de animal acabava vindo para mim. E eu sugeri, na época, a criação da comissão, já. E eu ouvi, não, já tem muita comissão, tem muita comissão. E toda vez eu batendo na mesma tecla, querendo criar uma comissão específica, porque o meio ambiente é muito amplo. Eu continuo desde lá até aqui na comissão do meio ambiente, mas é tudo, né? É a poluição sonora, rios. Então, os animais também ficam, é como hoje, a gente tem saúde, educação, segurança, várias coisas em primeiro lugar, e o meio ambiente acaba ficando lá para o final e os animais mais um pouquinho depois.
E a gente cobra, né? Porque tem que dosar isso, não pode não ter nada. Então, o que foi proposto naquela época não foi cumprido, né? Então, assim, o que a gente vê? Por demanda também da OAB, que ingressou com ação civil pública, foi feito um termo de ajuste de conduta com a prefeitura, e aí um dos pontos foi fazer um censo, né, em Teresina, para saber quantos animais em situação de rua havia. Então, nessa audiência, a doutora Marina estipulou um prazo para que a Gerência de Zoonoses, a Fundação Municipal, apresentassem esses dados, e o estudo foi feito e apresentado em 2018. Em 2018 foi constatado que existem 178 mil animais em situação de rua. Então, é muito para uma cidade que tem 800 e tantos mil habitantes, né? Então, a gente vê que não é um problema só do poder público, ele é nosso também, da sociedade, né? Porque a gente precisa ter a consciência de que é necessário educar as crianças. Então, políticas públicas voltadas para as crianças nas escolas públicas e privadas, material didático que fala dos animais. Às vezes, quando você encontra, falando de comprar, de visitar no zoológico, né? Que não são coisas que a gente quer. A gente quer os animais livres e não vistos como coisas, como objetos, né? Porque a criança ela vai crescer, ela pode se desinteressar, pensar que é um brinquedo. Então, tem que ter essa parte educativa, tem que ter a parte preventiva dessa reprodução, porque eles não têm o raciocínio como nós temos, né? Embora eles sintam o que nós sentimos, eles não têm a capacidade de dizer, não, eu não vou engravidar. Então, o tutor, o guardião, é como nós chamamos, a gente não usa a palavra dono, né, por não considerar o animal como coisa. Então, eu não sou dona da Gabi, eu sou tutora, guardiã, eu zelo pela vida e pela dignidade dela. Então, e depois disso, infelizmente, aqueles que não fazem isso, eles precisam ser punidos. Quem não é educado com os animais, que não trata bem os animais, é punido e agora vai ser punido mais severamente, né? Então, as pessoas que... Em Teresina, no Piauí, nós temos muitos casos. Todos os dias eu sou procurada. Não só eu, mas todas as ONGs, protetores. E é uma carga que a gente não pode... Como é que um grupo pequeno de pessoas, né? Não é nem o amor, que isso nós temos, mas é a questão financeira. Tem que ter um suporte, tem que ter um planejamento. Por exemplo, como é que eu, Juliana, vou resgatar um cavalo que está com a pata quebrada em determinado ponto da cidade? Tem que ter todo um suporte. Atualmente, o que acontece? Só a cavalaria da Polícia Militar tem o transporte, mas esse animal resgatado ele não pode ir para a cavalaria, porque ele pode estar com alguma zoonose que pode ser transmitida para os cavalos de lá. E não tem um lugar que ele possa ser abrigado e fique numa quarentena, que ele seja cuidado por um veterinário. Não tem. Tem para os silvestres, que é no zoobotânico, né? O batalhão de polícia ambiental resgata e leva para lá. Mas com relação aos domésticos ainda não. Doutora Juliana, eu queria saber de você, nessa sua longa trajetória aí, nessa militância na defesa dos animais, que você pontuasse para a gente quais são os principais problemas, né, que você, enquanto defensora, no papel de representante dos defensores, enfrenta, percebe quais são as principais demandas que precisam ter essas políticas públicas voltadas. Então, faltam campanhas educativas, né? A população não sabe o que é, às vezes, maltratar. Muitas pessoas pensam que é normal deixar o cachorro amarrado no fundo do quintal, ele pode ficar lá o dia inteiro, eu vou trabalhar, ele vai ficar lá. Quando eu chegar de noite, eu boto, talvez, o resto de comida, eu lembro de botar água. Então, a nossa cidade é muito quente, é uma grande responsabilidade você pegar um animal e levar para sua casa. Então, só pode ter sob sua guarda um animal, aquela pessoa que se dispuser a ter toda essa responsabilidade. É como você adotar uma criança. Eu sempre faço essa comparação. Você vai precisar, se ele adoecer, você tem que levar ao médico, no caso, o veterinário. Porque se você não levar, você vai ser negligente. Isso é cometer maus tratos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Se não tiver dinheiro,
É complicado. Então, hoje, o que é que a gente vê? A maioria dos problemas, as pessoas, às vezes, veem o animal, querem ajudar, mas não tem o recurso. Aí acionam a gente. Por isso que as ONGs estão todas endividadas. Não tem uma que não deva uma clínica, porque leva e vai acumulando a conta. Vai acumulando, e isso não é papel deles, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. O espaço das ONGs é limitado, né? Também as ONGs precisam se regularizar. Poucas estão regularizadas. Isso facilitaria convênios, um planejamento, né, para as ONGs. E as pessoas também adotarem os animais. Infelizmente, hoje também é o dia do idoso. Os animais idosos raramente são adotados. Os animais com deficiência, eles também merecem uma nova chance. Poucas pessoas têm essa sensibilidade de ir numa entidade e ver aquele animal do bigodinho branco, aquele sem a patinha, e adotar. Mas tem pessoas de bom coração que têm adotado, mas infelizmente aqueles que vão por último são esses que têm alguma deficiência ou já estão idosos, né? Aqui eu tenho vários idosos e eles dão trabalho, porque eles vão que nem humano, ele vai deixando de enxergar, ele vai perdendo os dentes, ele vai precisando tomar remédios, porque outras coisas do corpo vão parando de funcionar, né? Diz que um ano de vida de um animal equivale a um ano de vida nosso. Então, a Florzinha, que tem 15 anos aqui, olha a idade dela. É quase uma... Nem calculei aqui, mas ela já deve ter mais de quase 100 anos ou mais. Então, tem a Kate tem 16 anos, né? Aí vem a escadinha, 14, 12, 11. Elas acabam falecendo, infelizmente, de velhice mesmo. E o único cemitério que temos de animais é lá dentro do hospital, dentro da UFP, né, no hospital veterinário. Você pode também ter o seu jazigo. Eu tenho um jazigo aqui dos meus animaizinhos, para quando eles serem também enterrados com dignidade. Não é jogar o corpo no lixo. Isso também não pode. Não pode. Mas não há um lugar, e nem a população tem condições, porque ninguém pensa nisso, né? Um cemitério para animais. Quem é que mora lá no Parque Piauí, ou um bairro bem longe da UFP, que vá lembrar disso, ou que tenha dinheiro para comprar? Não tem cemitérios públicos para animais, né? Não tem nem abrigo público, quiçá o cemitério, né? Não é para sorrir, mas é uma coisa que eu lembrei agora, né? Falando aqui dos meus animaizinhos, e para você ver que a gente tem muito que avançar. Caso alguém perceba, por exemplo, eu moro aqui no condomínio de Santa Marta, e aqui tem muitos animais em situação de rua, gatos, principalmente, e eles contam com o auxílio de alguns moradores, que diariamente passam ali, tem aqueles cantinhos, deixam água, deixam ração. Isso como você falou um pouco da questão da procriação, isso é uma bola de neve. Sim. Por quê? Porque eles, obviamente, vão procriar. Se você dá comida, água e deixa ele lá, eles não vão achar outro caminho, eles vão procriar. E aí, vamos lá, eu passo e vejo alguém maltratando um desses animais. Como é? Qual é o procedimento? Quem eu procuro? Existe algum número para se ligar? Como é que a gente noticia uma situação de maus tratos? Muito boa pergunta. Então, se você encontrar alguém, ou se o seu vizinho, tomar conhecimento, seu vizinho ou algum conhecido tiver conhecimento de maus tratos aos animais, você vai fotografar, você vai fazer um vídeo, tem que ter alguma prova e indicação da autoria, quem é a pessoa que está maltratando. Porque a polícia ela não vai investigar sem saber onde, nem quem, nem como, né? Então tem que ter, por exemplo, eu já recebo muitos directs do Instagram só com um áudio. Olha, esse cachorro passa a noite todinha latindo, não deixa meu filho dormir. Mas o que é que eu posso fazer? Eu não sei onde a pessoa mora, né? Aí eu digo, tente descobrir em qual casa está o latido, vá lá conversar com seu vizinho, porque não existe uma patrulha para ir. Olha aí, apareceu. Eu sabia que ela não ia resistir, ela sempre aparece nas lives. Essa é a Gabriela que mamou na cachorrinha, né? Gabi? Então,
Não existe assim uma ronda para ficar fazendo uma ronda animal, né? Então, nós que temos que ficar atentos e orientar as outras pessoas. Se elas persistirem, aí, infelizmente, tem que acionar a polícia. Não é nem se persistirem, se você perceber mesmo. Que há pessoas que batem com pau, esfaqueiam, dão tiro, estupram. Então, tem muita atrocidade acontecendo aqui no nosso estado com os animais, né? Então o caminho é O polícia. caminho primeiro, polícia. Pode também comunicar, né? Às vezes a pessoa tem medo, que pode ser um usuário de drogas, e eles têm medo de denunciar. Então a pessoa tem que saber onde está pisando também. Eu digo isso, vai falar com o seu vizinho, mas se não for uma situação de risco. Se você tiver todas as provas, o ideal é você procurar a polícia. Mas geralmente a polícia não aceita uma denúncia anônima, porque já há muitos casos de briga de vizinhos, a polícia se desloca até lá e não é nada. Não é nada. Então, o diálogo, ele costuma resolver essas coisas, né? Mas, assim, quem constatar realmente que está acontecendo algum crime, pode entrar em contato, animais domésticos, com a Delegacia do Meio Ambiente. Vou abrir a porta para a Gabriela. Fique à vontade. Aqui ela se comunica através do miado. Eu sei o que é que ela quer pela forma como ela mia. Então, a polícia do meio ambiente, a Delegacia do Meio Ambiente fica ali no final da Puticabana, em frente ao Teresina Shopping. Você pode procurar no Google, você encontra, tem a página da delegacia, eles têm o WhatsApp, tem telefone. A equipe não é tão Isso, grande, mas é isso é uma eficaz. isso é uma informação importante. Independentemente do local, da Sim, cidade, sim, é a delegacia do meio ambiente que deve ser procurada em relação na questão sim. Essa dos maus tratos. delegacia, ela foi criada não tem muito tempo. Acho que ela vai fazer ainda 3 anos. Eu lembro que era uma das nossas demandas junto ao governo do Piauí. E eu fui para a inauguração, e foi um avanço para a gente, mas infelizmente são muitos os casos, poucos os agentes e muita gente com medo de denunciar ainda, né? Porque se a polícia for apurar tudo que realmente acontece, que a gente não tem conhecimento, né? Assim como a violência em geral contra as mulheres, contra as pessoas, vai faltar lugar e vai faltar policial para investigar. E as pessoas que fiquem atentas, porque a pena aumentou. Quem maltratar os cães e os gatos pode ir para a cadeia. Tem que ter muito cuidado. Se nós analisarmos nessa perspectiva, uma delegacia de proteção ao meio ambiente, o leque é bastante amplo. Né? Então, seria Sim, interessante, não sei se qual é a viabilidade disso, pensar futuramente, quem sabe, na delegacia específica, né, para não só a cuidar dos maus delegacia, tratos. Né? mas uma secretaria também específica para os animais. Porque aqui também só tem a Secretaria do Meio Ambiente. E aí já é bem amplo, né? É bem vasto, tem que abarcar tudo. É a poluição dos rios, do som. Então, é muita coisa para a polícia dar conta com poucos policiais. Lembrando, se os animais forem silvestres, passarinho na gaiola, não pode, papagaio, jabuti. A nossa cultura era essa, de ter os animais engaiolados para ficar ouvindo. Mas hoje, a gente já cresceu, já viu que isso não é correto. Então, pode fazer a doação voluntária lá no batalhão de polícia ambiental. Porque se você for pego com um animal desse, é R$ 5.000 a multa por animal, né? A multa do IBAMA. Então, não é o que a gente deseja para o bolso das pessoas nem para os animais. É só imaginar a gente na quarentena, que nós ficamos isolados dentro de casa, o quanto foi angustiante, né? E o animal que é condenado a viver, um papagaio que vive 70 anos, viver na gaiola, né? 70 anos, gente, a gente não aguentava ficar em casa, que pode sair da cozinha para o quarto, para outro lugar. Imagine um papagaio na gaiola. E aqui eu aproveito para indicar no YouTube o canal do Sandovaldo Moura. Ele é um veterinário aposentado, né, do IBAMA. Ele tem um canal no YouTube bem educativo. Já teve mais de 3 milhões de visualizações. Engraçado, e as visitas são mais do exterior do que do Brasil. Porque os vídeos são bem educativos, né? Tem o papagaio se libertando, passarinho. Então, eu indico quem quiser assistir os vídeos lá do Sandovaldo, criados por ele mesmo.
tem outro grande amigo, Fabiano, está montando aí um material didático bacana para as crianças, né? Porque elas são o nosso futuro. A gente tem que educar as crianças para não punir o adulto, que é o que vai acontecer agora. E eu fico muito preocupada porque eu quero ver se um rico vai para a cadeia porque está batendo no cachorro. Não tem questão de, né, aquele preconceito. A polícia só vai atrás de quem não tem dinheiro. Então, do jeito que tem agressão também da mulher casada com uma pessoa famosa, rico, o animal pode ser agredido também ou mantido ali como um... Você sabe que muitas pessoas têm um animal só para dizer, eu tenho. Esse aqui custou 10 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo da raça. Como uma coisa de status. E nós não consideramos nem coisa e não queremos que os animais sejam maltratados. Aí eu fiz só esse comparativo para você ver que essa lei federal 14.064, que aumenta a pena de 2 a 5 anos, ela não distingue quem é que está maltratando. Tá? Então, todos são passíveis de punição severa se agredirem os animais. Fica aqui o meu registro também para a polícia. Né? Todo mundo tem que ser, como diz, enquadrado. Aproveitando esse gancho, doutor Júlio, a gente vai... Queria que você pontuasse para nós qual é a perspectiva do ponto de vista da proteção dos animais com a aprovação, com a sanção dessa lei. Ela vai realmente, tem a possibilidade de realmente ser um avanço legislativo nesse sentido, de aumentar a proteção dos animais? A princípio, sim. Embora nós da proteção não estejamos, digamos, totalmente felizes, porque separa os animais. O gato e o cachorro não são melhores do que os outros. Nós consideramos todos no mesmo patamar. Aí entra o jumento, o cavalo, a égua, a mula, todos os animais. Então, uma parte da proteção era contra, uma minoria. A maioria está a favor, porque é realmente a mais protetor de cães e gatos do que dos animais em geral, né? Então, no dia a dia, você vê resgate mais de cachorro e de gato. Você não vê um resgate de um papagaio, você não vê um resgate de um cavalo. Porque são mais difíceis, né? Mas ocorrem. Mas são mais difíceis, pela dificuldade que eu lhe falei. Não temos políticas públicas. Como é que eu vou levar um animal para o veterinário? Primeiro, uma clínica que atenda animal de grande porte, acho que só tem uma aqui em Teresina. Então, você quer ajudar aquele cavalo, mas não sabe como. Então, todo mundo só pensa em acionar as zoonoses. Em qualquer problema, só pensam nisso, né? Por exemplo, o seu caso que você falou aí do condomínio. É um grande problema que eu digo porque as pessoas questionam muito. Animais em condomínio. A gente já foi dar palestras em condomínios, porque os vizinhos não se entendem, o síndico não sabe o que fazer. Eu tenho um cachorro, vou trabalhar, ele passa o dia latindo, porque está sozinho, viu, sentindo saudade do seu tutor. Outra coisa que acontece, eu não tenho gatos, mas eu boto comida para o gato lá, que passa toda noite ali. Então, tem muitos protetores, eu sou uma delas, alimentam os animais em situação de rua. Eu não sou contra. Mas já do ponto de vista das zoonoses, eles são contra porque os animais, você está fomentando, deixando eles bem nutridos para que aí eles vão conseguir se reproduzir. Então, é um embate, né? Mas nos condomínios, eu sugiro que vocês... Eu gostaria que os síndicos fossem bem sensíveis, que conversem nas assembleias, entrem num consenso, porque não adianta tentar ligar para a gerência de zoonoses para recolher os gatos, é essa a expressão. Porque eles vão sempre transitar. E é melhor ter aquele que está sempre ali do que estar sempre vindo um de fora, como diz o professor Marcelo, pesquisador e professor da UFP, com um patógeno diferente, né? Então, aquele gato, ele pode ter já está acostumado a estar naquele espaço. Se ele for recolhido, vai vir outro que pode ter uma doença. E isso sim ser preocupante. Então, deixa o animalzinho viver lá. O que é que você pode fazer? Porque um fica dizendo o problema não é meu, não é de ninguém. Sim. E ficam só querendo multar aquela pessoa que alimenta ou constranger. E não pode, né? Não pode. Então, vamos fazer uma vaquinha e castrar aquele gatinho que sempre está ali
Ele não vai ter problema de dali a 4 meses estar com 4 gatinhos a mais, que depois vão estar com mais gatinhos. É isso que geralmente acontece. Então, é se unir, castrar aquele animal, pelo menos a pessoa que alimenta, procurar ajuda para castrar, porque ele não vai sair dali, né? E todo animal tem o direito de ser alimentado, de viver bem, ele não pediu para nascer. Nós que temos essa consciência, que a gente tem que fazer isso por eles e por nós também, né? Para a gente viver num meio ambiente equilibrado, respeitando os direitos dos animais. Salvo engano, doutora Juliana, eu vi há pouco tempo a notícia, me corrija se eu estiver errado, acho que foi na Holanda que tem uma política pública recente para a castração dos animais. A Holanda é um dos Como é que países funciona lá fora? A Holanda é um dos países que não tem nenhum animal em situação de rua. Porque há muito tempo já vem educando as crianças com relação aos animais. E também a punição severa, multas de assim, 10 mil euros para quem abandonar um animal ou maltratar. Então a punição é bem severa lá, diferentemente daqui, tá? Mas estamos progredindo, né? Devagarzinho, mas estamos progredindo. Punindo, infelizmente. Eu gostaria muito que o foco fosse em políticas públicas para a educação, para não ter que aplicar uma pena numa pessoa dessa, que muitas vezes não teve a instrução necessária ou sofreu problemas. Você sabe que tem a teoria do link, você já ouviu falar na teoria do link? Não. A teoria do link diz que uma pessoa que agride um cachorro, um animal, ela é mais propensa a agredir um outro vulnerável, né? Uma mulher, um idoso, uma pessoa com deficiência. Isso também já está comprovado. Teoria do link ou teoria do elo. Então, quem agride, quem você vê agredindo um animal, fique alerta, porque essa pessoa ela pode também ser um provável agressor em outra situação que você nem imagina. É preocupante. Lembrei de outro número para denúncia, que é a linha verde do IBAMA. Essa aí você pode fazer denúncia anônima. 0800 61 0800. E tem a polícia, né? 190. Pedir para passar para o batalhão de polícia ambiental, que aí eles tomam nota e vão realmente ao local. Há muitas denúncias, viu? De pássaros engaiolados. Existem espécies que podem ser, pela nossa legislação, você pode ter em casa. Animais exóticos e tal, mas os silvestres da nossa fauna, né, brasileira, você não pode ter em casa. E esses aí é que a polícia vai, pega e pode fazia um termo circunstanciado de ocorrência. Eu não sei como é que vai ser agora com relação aos pássaros, né? Tem que pensar nisso. Com relação aos galos, né, nós já fomos a vários locais. Tem muita rinha de galo em Teresina. Soube que há de pitbull, espero não ser verdade, né? Nunca chegou para mim nenhuma prova, mas rinha de galo, sim. Há famílias que sobrevivem disso e não é profissão cuidar de galo, né? Os galos vivem, a parede já é toda feita de quadradinhos, né? De cimento mesmo, como as gavetinhas, e eles vivem lá e tem o ringuezinho da luta dos galos, e essa pessoa, ela põe esses galos na casa, é como se fosse assim um caseiro. Cada galo ali tem seu dono. Ele é pago para manter os galos. E injetam anabolizantes para eles ficarem mais fortes para lutar. Existem apostas. E a polícia fica sabendo disso tudo. Mas o grande problema é, todo animal apreendido vai para onde? É um grande problema. Por exemplo, a delegacia do meio ambiente. Para onde é que ela vai levar esses cães e gatos que forem apreendidos? Os abrigos estão lotados. E a gente nem chama mais de abrigo. É centro de acolhimento temporário para cães e gatos para fins de adoção. Por quê? O abrigo é para ser por um tempo até esse animal ser adotado. Ele não vai ficar ali permanentemente, como tem acontecido com alguns adultos, né, e idosos. Então, ele é para ser temporário. Teresina, Piauí, não tem nenhum, do meu conhecimento, nenhum abrigo público, nenhum centro de acolhimento público. E é uma coisa que a gente tem que pensar, porque os atuais estão todos lotados, né? Não tem nenhuma ajuda financeira dos municípios. A gente recebe, hoje mesmo eu recebi uma denúncia de Fronteiras. As pessoas não sabem como fazer. Aqui, pelo menos, a gente tem a delegacia para correr. Antes de ter a delegacia, Elton, a gente tentava registrar um boletim de ocorrência, isso aconteceu comigo.
do escrivão dizer, não estou vendo crime nenhum. Eu digo, o senhor não conhece a lei de crimes ambientais? Não. Eu digo, tá bom, eu vou esperar o delegado chegar e com ele eu converso. Então havia resistência, ainda há. Se você tentar fazer um BO em determinado local, às vezes eu tenho que telefonar para o delegado em outro município para que ele faça alguma coisa. Tem delegado que ainda repassa o problema para a Secretaria do Meio Ambiente do município. E ele tem que investigar em caso de denúncia. Mas no interior é mais complicado, que as pessoas todas se conhecem, têm medo, porque a pessoa tem uma arma. E aí é outro crime se ela não tiver a posse daquela arma. Então as pessoas precisam parar de ter medo, procurar a polícia, ainda mais agora, que a pena aumentou. Lembrando que essa pessoa que fez isso com o animal, ela pode fazer com a pessoa. Se você não denunciar, você pode estar sendo conivente com o crime do animal e pode estar contribuindo para que uma coisa pior aconteça lá no futuro, né? Ninguém quer. É uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer, uma pesquisa, um estudo, pegar os dados aqui de feminicídio do Piauí e fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa com esses agressores, se na infância deles, na adolescência deles, em algum momento eles maltrataram, tiveram um caso de matar o animal, se eles sentiam prazer nisso. Eu tenho essa vontade de fazer, não tenho tido tempo, porque dá trabalho fazer pesquisa científica, né? Todo mundo que já fez uma pós-graduação, mestrado, né? Quem sabe no meu doutorado eu faço a pesquisa nisso, nessa temática, relacionando a violência doméstica com a violência com os animais, usando a teoria do link. É uma coisa que está relacionada, né? E a gente não quer que pessoas nem animais sejam agredidos. Agora a gente gostaria de pedir seu direcionamento, a gente fizesse um recorte mais local. Se analisasse, trouxesse para a gente os números que você tiver à disposição, para a gente tratar acerca do que acontece de fato no Piauí e em Teresina, relacionado à existência ou inexistência de políticas públicas do Estado e do município em relação à proteção de animais, os números que você tem à disposição, quais são as perspectivas, o que é que tem, o que é que falta, o que é que precisa avançar, enfim. Queria que você fizesse esse recorte mais regional e mais local para a gente. Boa pergunta, Elton. Principalmente no ano eleitoral, porque tem muito candidato prometendo aí mundos e fundos, né? Nunca cuidou de um cachorro na vida e está lá abraçando, beijando, né? Então, população, fique alerta. Primeiro, olhe se aquele que prometeu na eleição passada cumpriu com o que ele prometeu para os animais. Porque tem muita gente que prometeu e não cumpriu. Tem quem prometeu e cumpriu. Tem quem prometeu parcialmente. Por exemplo, eu estava olhando no plano do atual prefeito que havia a pauta animal, mas não foi feito aquilo que está lá cumprido, ou que está lá no papel. Então, analise. É preciso que as pessoas estejam... a pessoa que você votou, o que é que ela está propondo agora, de novo, se ela nem cumpriu aquilo que ela prometeu da outra vez. E quem está se propondo, né, se realmente você faça uma análise aí dos últimos 5 anos de vida dela. Tem muita gente usando a causa animal, tá, para fins diversos. Para fins diversos, porque está na moda ser protetor de animal. Está na moda. E não é graça nenhuma, né? A gente sabe quem é que quer de verdade defender e quem é que quer aparecer. Até eu já fui acusada disso, né? Então, assim, tem muita fake news. A televisão está toda hora mostrando, né? O TSE, como é que você pode, antes de repassar uma informação, você deve conferir se aquilo é verdade ou é mentira. Porque você pode estar destruindo a imagem de uma pessoa ou... Não é isso? Então, é muito delicado, mas quando a lei das fake news passar, também não sei como é que vai ficar. Então, assim, você está de trás do seu celular e pensa que não pode ter consequências, porque você está no anonimato. Cria um perfil fake e sai dizendo o que quer, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, que também vai ser investigado, né? Eles têm acesso a todos os seus dados, seu computador, e principalmente agora, no ano de política, aí tem que ter cuidado com o que você anda falando, para não ser processado por injúria, calúnia ou difamação, né? Tem que estar atento, não é porque você está no perfil fake, no Facebook, no Instagram,
que você não vai ser descoberto. Vai sim, vai sim. Então, a população fica alerta, cobre propostas para os animais, não só as propostas, mas quando o seu político for eleito, que ele execute, porque falar é fácil, fazer é difícil. Então, tem várias entidades propondo cartas compromisso. A Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais está propondo a sua carta. A própria Sociedade Vegetariana Brasileira está propondo uma. A FALA, que é outra frente de libertação animal, também sai amanhã a lista deles, de quem se propôs a cumprir tudo que eles estão lá pela causa animal. Então, assim, eles fazem toda uma análise dos nomes, né? E para que ninguém seja enganado, que é ruim. Você vê esse contexto, né? E é isso que a gente quer, mais políticas públicas. Quer dizer, no Piauí não tem nenhum e nem Teresina. Tudo que foi feito foi por cobrança e através da justiça. E deixa a desejar. Por exemplo, para a castração, que alguém, a Amparo, que é minha vizinha, perguntou aqui na live, né? Como é que faz para castrar? Então, eu sou muito demandada para castração. As pessoas sentem falta de ter um local para castrar gratuitamente. Porque você levar numa clínica, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, gastar 300, 400 reais, é muito dinheiro. Castrar, tem que medicar, tem que cuidar. Então, hoje existe um convênio com a Universidade Federal, também foi fruto de um termo de ajuste de conduta, não foi porque a prefeitura quis, é porque ela foi cobrada, para que tivesse um programa de castração para esses animais. E lá foi acordado que seriam feitas 20 castrações por final de semana. Quem castra esses animais são residentes do curso de medicina veterinária, do hospital veterinário, né? Que cabe ressaltar que não é um hospital público, ele é um hospital escola. Por isso que a gente ouve muita reclamação, mas é o que nós temos. Ele não é um hospital público, ele não é da prefeitura, não é do governo. Ele está ali para os estudantes de medicina veterinária e também tem essa parte de atendimento. A população é um valor menor do que as clínicas, mas eles também cobram, né? Para se manter, porque tem os materiais. Mas realmente precisa de uma política pública de castração, educação à castração, para que não haja punição. Não temos isso, né? Que fique claro, o hospital veterinário da UFP não é público, não é gratuito. Quem for lá vai ter que pagar. Então, para as pessoas se prevenirem, né? E ele não é 24 horas, como está numa plaquinha lá. E eu recebi também a reclamação de que a prefeitura, há algum tempo, não tem feito esses repasses para o hospital. É complicado, porque falta material. É muito complicado. Eu já tive animais internados que faltava isso ou aquilo. Você sabe que não pode comprar também, tem que haver aí, no convênio, a prefeitura entraria com os materiais e a universidade com a mão de obra. Só que isso, eu vi ontem um pregão para a compra desses materiais, que há muito tempo acho que está parado, sem ter as castrações por conta da falta desses materiais. E a UFP cobrou, né, os professores, né, cobraram, e eu vi ontem um colega, advogado, colocou no grupo que a gente participa, que vai haver essa licitação dos equipamentos, né, dos materiais para continuar fazendo as castrações, que elas estavam paradas. E também é muito pouco, viu? 20, quando renovaram o convênio, aumentou para 40, mas nesse universo que eu lhe disse, só na capital, 178 mil, dados de 2018, que já deve ter duplicado, é um número muito pouco, né? É enxugar gelo. É enxugar gelo. Eu posso, Porque se você me permite, sim. você me permite um parênteses, doutor? Eu posso, eu falei há pouco a questão aqui do condomínio, eu posso, não tenho como precisar números, porque eu nunca fiz essa estatística, mas é visível. E Sim. mês após mês, você passa e você vê que a quantidade de casos em situação Só de basta rua, de você abandono, ir isso é visível, né? na Marechal Castelo Branco, nas praças, né? Ali no mercado do Mafuá, nos cemitérios. Não adianta culpar que é a pessoa que vai e alimenta. Não. Tinha que ter, era a prevenção, era uma política pública para a prevenção, para que o controle de natalidade dos animais, que é um dos pontos, né? Então não temos nem a castração a contento, né? O que nós gostaríamos que tivesse, e eu tenho a esperança que tem, porque em outros estados tem, é um hospital público veterinário, um SAMU animal, né?
Porque nós temos das pessoas, por que não do animal? Você não pode, né? Todo táxi que quer levar um animal. Olha o gasto que a pessoa tem. Tem que pegar um táxi se não tiver o transporte. Porque o ônibus não aceita os animais. Porque não é todo Uber que leva o animal. Porque, né? Existe até uns carros específicos só para transporte. Então, os Uber que decidiram, eu vou só trabalhar para levar pessoas com animais, protetores. E é bem bacana, mas são muito poucos, né? Então, a gente precisa de tudo. A proteção animal realmente precisa de um olhar mais delicado. As entidades que abrigam esses animais também precisam de apoio, mas também tem que ter um olhar de que são muitas responsabilidades. Nós, todos, a sociedade não pode querer que aquele gestor do centro de acolhimento, ele saia pela cidade recolhendo animal para botar lá dentro do centro de acolhimento, né? Como aqui eu posso citar um exemplo que eu conheço de perto, é a Pipa. A Pipa não tem um carro próprio. A Pipa não recebe recurso do Estado nem do município, assim como as outras. E é porque tem CNPJ, é toda regularizada com o seu responsável técnico, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é o que todo... Passou de 10 animais, você tem que se registrar. Então não tem. E tem que ter um veterinário acompanhando todos aqueles animais. Então eu posso amar os animais, mas eu tenho que ter consciência de que eu não posso entupir a minha casa de gatos. A minha casa é grande, mas eu tenho consciência de que eu não tenho condições físicas nem financeiras de ter 100 gatos na minha casa. E tem pessoas que perdem a noção e precisam de ajuda também, né? Elas se tornam acumuladores. E as pessoas não têm consciência. Ah, fulana gosta de gato, vou dar para ela. É quando a pessoa não sabe dizer não e vai recebendo, acolhendo, acolhendo, acolhendo. E você sabe que é um caso assim, quando você quer adotar um animal e a pessoa não quer te dar. Então ela já tem 100 animais, você quer adotar um animal. Não, fulaninho você não vai levar. Então isso é o que a gente chama do acumulador de animais. É um transtorno que precisa de um olhar diferenciado também. Tem que ter um acompanhamento do assistente social, de um psicólogo. Então a proteção animal em Teresina, no Piauí, está gritando. Os protetores estão fazendo o que não pode, estão além da sua capacidade física, mental e financeira, fazendo coisas que deveriam ser feitas pelo poder público. A proteção animal pode até ajudar, mas não carregar tudo nas costas, como está fazendo hoje. É muito difícil, é muito árduo. Fica aqui meus parabéns para todos os que ajudam os animais. São muitos, viu? Tem muitos grupos de WhatsApp, muitos grupos só para castração, arrecadando doações. Lembro agora bem do Ajude um Pet, porque elas sempre me acionam, falam comigo. E tem vários outros grupos com diversos nomes, né? Porque são os protetores independentes. Não é ligado à Pipa, nem a outra ONG, mas eu quero ajudar. Como é que eu ajudo? Eu ajudo dando meu carro para eu ir resgatar um animal que está precisando, ou eu ajudo pagando uma castração por mês, eu ajudo dando LT. Você sabe o que é LT? Não. Lar temporário. Então, é tipo, você vai ficar com aquele gatinho enquanto encontra um adotante. Até ele... É uma casa de passagem, digamos assim, para aquele animal, até ele encontrar um lar definitivo. É o lar temporário. Então, às vezes, digamos, Elton, você sem querer entrar no seu condomínio, você passou com o carro em cima do rabo do gato. Aí você não pode levar para o seu apartamento, você já tem 10 gatos, não pode levar mais um. Aí você conhece, aciona alguém da proteção, e essa pessoa diz, eu conheço a Maria, ela pode ficar com o gatinho lá. Só que você fica responsável pela medicação dele, pela alimentação dele, pelos medicamentos dele, enquanto ele é adotado. Isso é o lar temporário. E a gente tem muitos casos aqui de lar temporário, essa rede de ajuda, né? Já que não tem um financiamento, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais fez até um plano de trabalho, né, para regularizar os abrigos e procurou apoio nos conselhos, né? Porque os abrigos, o centro de acolhimento, tem que estar de acordo com as normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E são muitas, viu? Tanto com relação à dimensão dos espaços, com relação a ter um veterinário responsável técnico, com relação a ter todas as prescrições médicas. Então,
nem todos têm. Quando eu estava na comissão, que agora eu estou licenciada, nós passamos essas orientações, aí veio a pandemia, né? Houve muitas fake news, mas não foi nada do que a comissão do meio ambiente, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, em nenhum momento teve a intenção de fiscalizar. Nós não temos poder de fiscalização, né? Nós, advogados, que eu trabalho na OAB, é voluntário, de todas as 69 comissões que existem atualmente. Então, é uma questão mesmo de orientação. Mas aí, se regulariza quem quiser, ninguém obriga. Agora, o Conselho, ele tem o poder de fiscalizar, a polícia também. E foi isso que aconteceu, né? Polícia, Conselho de Medicina Veterinária, Prefeitura, SDU, foram acionados pela polícia e fizeram a fiscalização. E ocorreu aí uma apreensão dos animais, né, que não estavam sendo cuidados de acordo com os relatórios que foram apresentados, né? Enfim, a gente não quer que isso aconteça, né? Tem que bastar. A gente precisa de políticas públicas para os animais, em nível estadual e nível municipal. Doutora Juliana, a Sim. gente está começando a dar aquela caminhada para o final, pela limitação temporal. E aí eu queria deixar com a minha mensagem final, que eu consegui absorver dessa nossa conversa, é a seguinte perspectiva de que, por mais que se fale, a princípio, no problema de proteção dos animais, você nos trouxe, através dessa conversa, e tudo isso abarca uma situação bem mais ampla. Por exemplo, a questão do link, a teoria do link ou do elo, pode Sim. ter uma relação entre maus-tratos de animais com uma futura agressão Sim. a uma pessoa, ao vulnerável. Então, essa questão de saúde pública, daquela acumuladora, aquela pessoa acumuladora. Então, enfim, eu acho que o leque é bem mais abrangente, partindo desse mote da questão da proteção dos animais. Antes de abrir espaço para as suas considerações finais, eu gostaria de dizer que quem não acompanha ainda, acompanhe, siga o perfil @Juliana Paz dos Animais. Já está aí há muito tempo nessa luta, tá? E eu acho que vale a pena conhecer de verdade o trabalho dela, essa perspectiva da luta de verdade pela proteção dos animais. Então, Juliana, eu vou deixar o espaço aberto para as suas considerações finais mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, Elton, agradeço o convite, a todos que ficaram até agora nos assistindo. E deixo aqui o convite para que dê uma olhadinha no meu YouTube. Eu tenho vídeos antigos, né? E surgiu um boato de que eu tinha acabado de pousar na proteção animal esse ano, quando eu tenho vários anos aí de luta, né? Mas você sabe, fake news viraliza rapidinho, né? Então, no meu canal do YouTube tem entrevistas minhas antigas, eu pedindo a criação da delegacia e várias outras coisas que eu não preciso estar provando para ninguém. Eu faço de acordo com a minha consciência. E a verdade sempre aparece, né? Sim. E sempre. Então, eu resolvi atualizar o meu YouTube, botei tudo que é vídeo que estava no meu currículo Lattes, que eu sempre botava o link das entrevistas, né? Eu tinha isso salvo, atualizei recentemente. Vou atualizar com essa live de hoje também, lá. Coloquei já todas as outras, que eu lembrei, né, que tinha participado. Entrevistas. Então, dê uma visitadinha, não sei como é que encontra lá, Juliana Paz, ou Juliana C, de casa, B de bola, paz, @gmail.com, é o meu canal no YouTube. Me sigam lá, ou aqui no Instagram, Juliana Paz dos Animais, no Face, Juliana Paz. E estamos à disposição, é só mandar um direct no Instagram. Eu estou sempre ligada e dando uma orientação que tiver ao meu alcance. Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Confesso que está difícil responder a tudo, porque mandam pelo WhatsApp, pelo Face Messenger, né, e pelo direct do Insta. E às vezes não dá para você dar a orientação necessária através desses canais, né? Como eu lhe disse, eu sou procurada por vários municípios para situações pontuais, como proceder nesses casos. E fica o convite para me acompanhar, ver o trabalho que eu realizo e as entidades que eu apoio, que são muitas, né? A SBB, a PIPA. Nós vamos cair em 20 segundos, então um beijo, muito obrigado boa mais uma noite. vez.
Foi um Amanhã eu tô prazer, numa live de realmente. novo, viu? 20 horas, com o pessoal do IFP da Paraíba, me convidaram. E hoje, às 20h30, quem quiser, svb.teresina, ou arroba não, porque é no perfil do Instagram. Veja lá, a chefe Thalita preparando